Muita gente especula que hoje vai sair a aprovação de ETF de Ethereum, porém tem algumas coisas que a gente precisa ficar atento para não criarmos uma expectativa muito grande de curtíssimo prazo e essa expectativa acabar sendo frustrada. Sei que é muito importante e bem positivo para o Ethereum a gente ter a aprovação de ETF, só que no curtíssimo prazo a gente pode ter muita flutuação, inclusive flutuação negativa. E é sobre isso que eu quero estar te mostrando no vídeo de hoje e obviamente isso não é para passar uma visão ruim sobre ETF, porque a gente sim vai ter a flutuação positiva e bem positiva, levando o Ethereum para até 7 mil dólares por unidade ou mais. Porém, no curtíssimo prazo, com a aprovação ou depois da aprovação, a gente sim pode ver uma agulhada no Ethereum ou a gente passar alguns dias em queda, mas logo depois a gente ter a influência positiva do ETF, que para mim tem muito mais informação positiva, é muito mais positivo do que negativo. O negativo aqui pode ser de curtíssimo prazo, tá bom? Coisa ali de alguns dias, logo depois a gente pode ver o Ethereum explodindo. E para que você não tenha uma super expectativa com o ETF no curtíssimo prazo, você precisa ficar atento a isso. E também as informações positivas, porque sim, a gente vai ter informações positivas e a gente vai ver tudo isso, tá bom? Primeiro a gente precisa começar aqui observando o mercado hoje. A gente tem o Bitcoin caindo e tem informação positiva mesmo com essa queda de Bitcoin para o dia de hoje, tá, pessoal? Obviamente não é bom, não é nada positivo a gente ver o Bitcoin caindo na região que está, na região de 68 e chegando em 67, como tinha passado para vocês nos vídeos anteriores, e é importante a gente ver o Bitcoin segurando nessa região, porque se ele perder, ele pode voltar para 64, 65, tá bom? Depois a gente fala sobre essa possibilidade. Mas vamos nos ater à informação positiva, que é a dominância do Bitcoin, que está caindo 64% para o dia de hoje. No diário, a dominância do Bitcoin vem caindo. Faz alguns dias que ela vem caindo e possivelmente fechando o semanal bem negativo, o que passa a ser bom para a gente que está exposto em altcoin, porque enquanto a gente tem Bitcoin caindo 1.7, 1.8, a gente tem algumas altcoins subindo, como por exemplo o Ethereum e a Litecoin que está subindo para o dia de hoje. Se a gente tem Bitcoin perdendo dominância, essa queda de Bitcoin de 1 a 2% não vai trazer um impacto tão negativo para as altcoins. Por isso que é bom a gente ver a queda com perda de dominância. Porque se a gente tem queda com ganho de dominância, isso é muito ruim, porque pode levar as altcoins trazendo uma flutuação bem negativa para elas, tá bom? Então, essa é a informação positiva para essa depreciação para o dia de hoje. Só que, como eu tinha dito antes, não é positivo essa queda de Bitcoin a princípio. Por quê? Quando a gente vai ver no diário, é importante o Bitcoin segurar acima dessa região, acima dessa bandeira, acima desse canal, para que a gente tenha uma flutuação positiva lá na frente. Um pullback é bom acontecer, mas não quando a gente tem um rompimento e o preço fechando dentro da bandeira de novo, porque se isso acontecer, a gente pode ter uma correção mais extensa, trazendo o Bitcoin aqui até mesmo para 65, 64 mil dólares por unidade. Então, o fechamento de hoje vai ser um fechamento muito importante, tá, pessoal? Vai ser muito importante a gente ver no diário o Bitcoin fechar acima da região de 69. Quando a gente vai observar o semanal, a mesma coisa. Se o Bitcoin fecha dentro aqui dessa região de 68 ou abaixo de 68 dentro dessa bandeira, a gente tem a possibilidade aqui do Bitcoin voltar a 64, observando também o semanal. Ou seja, na próxima semana, ao invés da gente ter uma semana bem positiva, com uma flutuação bem positiva, se fechar dentro do canal de novo, a gente vai ter um movimento contrário com uma flutuação bem negativa para Bitcoin. O que vai determinar a semana seguinte, o movimento da próxima semana, vai ser o fechamento dessa semana, tá bom? Então a gente vai acompanhar aí o fechamento do Bitcoin para essa semana e onde que ele vai conseguir segurar, tá bom? Porque se ele conseguir segurar acima dessa bandeira, a gente pode ter uma semana bem positiva, trazendo o Bitcoin para 73 mil dólares por unidade a partir da próxima semana. Com a perda de dominância do Bitcoin, principalmente aqui no semanal, engolfando a semana passada, a gente pode ter flutuações bem mais positivas aqui em altcoins como o Ethereum, tá bom? Bom, para mercado é isso, tá, pessoal? Só um resumo, porque a gente precisa observar como que tá ali a possibilidade de aprovação de ETF de Ethereum. E existe sim a possibilidade de aprovação, porque a gente tem um prazo limite,
E o prazo limite aqui de aprovação para VanEck, por exemplo, está aqui para o dia de hoje, 23 de maio. A gente tem ali uma possibilidade amanhã com a ARK Invest, tá? E, na minha opinião, a aprovação vai ser feita todas de uma única vez, em um único dia, como aconteceu com o Bitcoin, tá bom? Eu observando aqui, acredito que para VanEck esse é o prazo limite, esse é o último dia para aprovação, tá bom? A SEC, obviamente, pode postergar de alguma forma ou achar alguma desculpa para isso e pedir mais documentos, falar que faltou o documento, isso vai trazer flutuação negativa para Ethereum principalmente, tá? Mas até dia 3 do mês 8 a gente ainda tem ali a Fidelity com a solicitação dela, porque pediu por último, pediu se não me engano esse ano, então a gente tem aí uma data limite um pouco mais extensa, tá bom? Mas como a ARK Invest, o último dia é hoje, eles podem aprovar já todos no dia de hoje aí até 5 horas da tarde, acredito que seja depois das 5 horas da tarde, assim como aconteceu no Bitcoin. Beleza, aprovou ETF de Ethereum, e agora? Muita gente acredita que a gente vai ter uma flutuação positiva, aí de fato pode acontecer, tá bom? A gente pode ter uma flutuação positiva, só que no Bitcoin a gente não teve a princípio uma flutuação tão positiva por conta da Grayscale. A Grayscale tem uma taxa ali de aproximadamente 1,5% para ETF de Ethereum, enquanto a gente tem outras gestoras com taxa de 0,25%, como por exemplo a BlackRock. Pelo fato de ter uma taxa tão alta e a Grayscale ter tantos bitcoins, a Grayscale, se não me engano, tem aproximadamente, olha só, a gente tem aproximadamente 2,9 milhões de etéreos aqui para Grayscale. Na aprovação da Grayscale, que pode acontecer também, a gente pode ver um despejo de ETFs e de Ethereum a partir da Grayscale, como aconteceu com o Bitcoin. A Grayscale saiu ali de 500 mil de Bitcoin para quase 300 mil Bitcoins. Então a gente teve uma perda absurda de Bitcoin da Grayscale. A gente teve um despejo muito grande, tá, pessoal? Saímos ali de aproximadamente, olha só, iniciamos o ano aí com aproximadamente 460 mil em total de holding da Grayscale para 294 para o dia de hoje. Atualmente 294 Bitcoins aqui para Grayscale. Então, o que vemos aqui é um despejo trazendo uma flutuação negativa para mudança de gestora. Então, essas pessoas estão saindo ali da gestora Grayscale para colocar ali na BlackRock, por exemplo, ou na Fidelity, na ARK Invest, por exemplo. Então, isso pode acontecer e seria um cenário ruim para esse ETF, para lá na frente a gente encontrar um ponto de equilíbrio, como já está acontecendo aqui com o ETF de Bitcoin, a gente vai falar sobre isso também. E com esse ponto de equilíbrio, a gente tem uma pressão compradora constante e contínua de ETF de Ethereum, trazendo uma flutuação bem positiva, tá bom? Então, nesse momento, ou a primeiro momento depois de aprovação, a gente sim pode ter esse flush, esse rápido crash ali no Ethereum, cair um pouquinho o Ethereum, a gente ter essa correção, para lá na frente o mercado começar a encontrar o ponto de equilíbrio nas gestoras, a Grayscale encontrar um ponto de equilíbrio, a galera parar de despejar, para a partir de então a gente ter uma flutuação bem positiva, tá? A expectativa traz a flutuação positiva, como aconteceu com o Ethereum essa semana. A expectativa de aprovação que trouxe toda essa flutuação, trazendo o Ethereum para aproximadamente 3.900 dólares. Mas, Luiz, você está falando que o Ethereum vai devolver tudo? Não. O que eu quero dizer para você é que, se por algum motivo ou se porventura o ETF é aprovado hoje, lá na frente, a gente tem aqui uma resistência em 4.700 dólares. O Ethereum pode sim chegar a 4.070 dólares, tá? Não é 4.700, 4.070. Sofreu uma flutuação negativa, até mesmo porque aqui é uma região de resistência, corrigiu um pouco. E lá na frente, só lá na frente, a gente tem o rompimento vindo para a alta máxima histórica em 4.800 dólares, onde vai ter uma resistência, depois a próxima resistência aqui em 5.400, depois 7.000 dólares, com a projeção de todo esse movimento anterior, tá bom? Então, mesmo com a aprovação de ETF de Ethereum, você não pode criar uma expectativa tão grande acreditando que em uma semana o Ethereum vai subir 100%. Isso não vai acontecer. Pode, mesmo com a aprovação, sofrer uma flutuação negativa por esse fato aqui que eu mostrei para vocês, tá? Pelo fato da Grayscale de ter mais de 2 milhões, quase 3 milhões de Ethereum e acabar sendo despejado por conta de taxa. A taxa de gestão lá na Grayscale é um pouco mais alta que as outras gestoras, então essa galera vai querer mudar.
vai querer ir lá para BlackRock, para ARK Invest, para as outras gestoras, trazendo uma venda em uma ponta e, obviamente, vai ser depositado em uma outra gestora, trazendo uma pressão compradora lá na frente. Então, por esse motivo que eu acredito que pode ter esse momento de depreciação e uma valorização bem expressiva logo depois, com o equilíbrio e as compras das outras gestoras e depois a gente ter a compra ali da Grayscale também, tá bom? Outro cenário que pode trazer depreciação aqui para Ethereum é um cenário de reprovação, o que eu acredito que não vai acontecer. Eu acredito, isso eu, Luiz, falando, tá? É especulação, tá bom? Tudo que a gente fala aqui é especulação, é crença. Não dá pra gente bater o martelo e falar que vai ser aprovado, sendo que a Bloomberg, por exemplo, analista da Bloomberg, acredita que existe a possibilidade de 75% para aprovação e 25% para reprovação. Então, eles acreditam que existe a possibilidade de reprovação, tá bom? Mas, na minha opinião, eu acredito que existe essa possibilidade de aprovação, até mesmo porque a gente já tem ETF de Ethereum futuros, como acontece com o Bitcoin. Eles seguraram até a data limite, como aconteceu com o Bitcoin. Se fosse para reprovar, eles já teriam descartado, já teriam reprovado o ETF e não pedido mais documentos, como aconteceu aí essa semana. Então, eu acredito na aprovação, tá bom? Mas, se por algum motivo a SEC reprovar ou postergar, a gente vai ter correção aqui de curtíssimo prazo no Ethereum. A gente pode ver o Ethereum perdendo aqui essa bandeirinha que está formando, corrigindo 50%, voltando aqui para 3.300 dólares, por exemplo. Essa correção de Ethereum, que pode ser uma correção de 50% de todo esse movimento, pode trazer oportunidade aí para quem quer pegar position trade, para quem quer pegar trade em Ethereum, e para quem quer comprar um pouco de Ethereum para colocar em carteira, quer ter esse ativo em carteira. Então vai ser interessante aqui para essas pessoas estar comprando nessas regiões de base se acontecer uma postergação, o que pode sim acontecer, tá bom? E mesmo com a aprovação, eu acredito que sim, ele pode tocar lá nos 4.000 dólares por unidade e voltar um pouco, tá, pessoal? Isso pode acontecer, assim como aconteceu com o Bitcoin, tá bom? É importante também a gente ficar de olho aqui nessa queda, nessa correção de Bitcoin para o dia de hoje, porque se o Bitcoin continuar assim, vamos ver Bitcoin a 64.000 dólares por unidade, onde a gente pode ter a correção de Ethereum também, porque o Ethereum não vai conseguir. Mesmo com a aprovação de ETF, pressão compradora, a gente não vai conseguir ver o Ethereum subindo de forma consistente, sendo que o Bitcoin está caindo, e o Bitcoin é majoritário no mercado. Se o Bitcoin está caindo, automaticamente as outras altcoins acabam sendo puxado, independente da informação, tá bom? Então a gente precisa de flutuação positiva no Bitcoin também. E falando sobre ETF de Bitcoin, já que a gente está comentando aqui sobre ETF, uma coisa que eu observei hoje e que até mandei lá para o pessoal no grupo de alunos é que a Grayscale e a BlackRock não estão negociando muito. Eles não estão comprando nem vendendo. A Grayscale até que comprou um pouco nos últimos dias, essa semana. Só que quando a gente vai ver o histórico de inflow de dinheiro sendo entrado e de compras para Grayscale, por exemplo, que é a que está oferecendo uma maior pressão vendedora aqui para os ETFs, eu observo que a Grayscale encontrou um ponto de equilíbrio com inflow e outflow equilibrado, onde a gente não tem tantas compras e nem tantas vendas. Ou seja, para uma empresa, uma gestora que estava só vendendo, começa a comprar e comprar de forma consistente, mesmo sendo pouco, isso mostra para a gente um ponto de equilíbrio. Outra coisa que eu observei também é a quantidade em holding. Desde o dia 13, entre 14 e 13, até o presente momento, a Grayscale se mantém na mesma quantidade de Bitcoin em holding. Então, observe esse padrão. Eles vieram despejando e, ao passar do tempo, essa quantidade que foi sendo despejado veio diminuindo cada vez mais até encontrar um ponto de equilíbrio, onde encontrou aqui. Aqui a gente pode considerar como um fundo para talvez começarmos a ver essa quantidade de Bitcoin holding começar a subir, tá bom? Então, isso pode acontecer aqui com a Grayscale. E outra coisa importante também que eu observei, é só uma observação, tá, pessoal? Uma observação que eu fiz aqui para o dia de hoje é que o inflow, a quantidade de dinheiro que entrou aqui na BlackRock, está em aproximadamente 300 milhões de dólares. Porém, essa quantidade que entrou aqui para BlackRock não foi aplicado
para compra de Bitcoin, porque no decorrer dessa semana a gente viu a BlackRock com a mesma quantidade de Bitcoins, 275, a não ser que aqui não esteja atualizado, tá bom? Que a Arkham não esteja atualizando esses dados. Mas observando esses dados aqui dentro da Arkham, eu observo que a BlackRock não comprou Bitcoin no decorrer dessa semana, pro decorrer dessa semana, ou se comprou foi uma quantidade baixa, equiparada a compra e vendas, só que a quantidade de dinheiro que entrou é o suficiente para compra de mais de 4 mil bitcoins, ou seja, entrou mais de 300 milhões de dólares, e esses 300 milhões de dólares estão supostamente, tá? É suposição, estão supostamente guardados para uma compra de mais de 4 mil bitcoins. Então, é interessante essa observação também, porque a qualquer momento a BlackRock, que está detendo aproximadamente 275 mil bitcoins, pode saltar para 280 mil bitcoins, chegando bem perto da Grayscale, tá bom? Essa é uma outra observação bem importante, mesmo que estamos vendo o Bitcoin corrigir um pouco, tá bom? Depois eu vou buscar informações sobre o motivo pelo qual o Bitcoin corrigiu tanto e tão rápido para o dia de hoje. Não tive tempo. Enquanto eu estava gravando, o Bitcoin foi simplesmente corrigindo. Mas depois eu vou buscar informações e mando lá no grupo do Telegram. Link na descrição. E por lá a gente fala um pouco mais sobre isso. Eu até mandei lá para vocês do grupo do Telegram a informação sobre a Grayscale, tá bom? Sobre a quantidade de Bitcoins que a Grayscale está tendo e se mantendo nos últimos dias e nas últimas semanas, tá bom? Então, essas são informações importantes a serem observadas. E eu observo que a qualquer momento pode entrar pressão compradora através de gestoras, como por exemplo a BlackRock, e observando a Grayscale, a gente não tem aqueles bitcoins que está sendo despejado lá em OTC, está sendo colocado lá em OTC. A BlackRock vai ter que se contentar com a quantidade que as mineradoras estão dispondo para eles. Se as mineradoras não dispõem de uma quantidade tão grande para eles em OTC, então a BlackRock e as outras gestoras vai ter que comprar diretamente do mercado, trazendo uma flutuação positiva bem rápido aqui para a gente, tá bom? Sem falar da especulação. Então, por mais que a gente tenha essa flutuação negativa para o dia de hoje, é importante a gente observar o fechamento, tá bom? Então, o fechamento vai ser muito importante. E para a gente falar mais sobre o fechamento de hoje, a gente vai estar falando lá, tá comentando lá no grupo do Telegram, e amanhã eu tô aqui de volta em live. Amanhã eu te convido a estar participando da live. Faz muito tempo que não trago live aqui no canal e eu vou estar fazendo uma live aqui junto com o pessoal do canal Insalubres, tá? Com os meninos lá do Insalubres, a gente vai estar de forma simultânea lá no canal deles e aqui no meu canal também amanhã às 10 horas da manhã. Eu te convido a estar participando da live, onde a gente vai falar sobre isso também e observar o fechamento, como que foi o fechamento e a expectativa, tá bom? E se for aprovado ETF de Ethereum hoje, a gente vai falar também sobre o ETF de Ethereum. Por hoje é só, tá? O vídeo tá ficando muito longo e para que a gente não se prolongue ainda mais, eu vou ficando por aqui. Te vejo na live amanhã. Fui.